o resumo das lições do primeiro trimestre. Senhor, nesse momento estou deveras agradecido e mais uma vez eu expresso obrigado por esses meios digitais pelos quais podemos unir e reunir a nossa fé em um só propósito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está online, que são parte da família do Senhor, porque são aqueles que estão dando vez e voz à vossa palavra. Nesse momento, eu rogo a bênção do Senhor sobre nós nessa manhã, que assim fazemos, que o Senhor neutralize todo levante, seja de ordem espiritual ou humana, que tem tentado atrapalhar a nossa fé. Que o Senhor repreenda e nos livre de todo engodo, engano que tenta fazer com que a nossa fé seja uma fé corrompida, uma fé caída. Mas nessa manhã, pela autoridade e o poder da palavra do Senhor, eu profetizo uma fé genuína nas nossas vidas, força e fortaleza da parte do Senhor, pela palavra vinda do trono da graça, inspirada e hoje exposta aos nossos corações, que assim o Senhor confirme a nossa esperança de estarmos com o Senhor, sermos ouvidos pelo Senhor e um dia sermos recebidos das mansões celestiais na presença do Senhor. Assim, nesse momento, eu só tenho a agradecer pela vossa misericórdia e a vossa bondade, porque se não fosse o Senhor, nós não seríamos aquilo que nós somos hoje, povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Assim, nesse momento, eu rogo, coroa a cada um de nós com êxito e vitória, tudo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha aí, a Célia está aí também com o presbítero Raimundo, a missionária Suelene também, sua muito digníssima esposa. Deus os recompense, meus irmãos da congregação Monte Oreb estão aí conosco, e só temos a agradecer a Deus. E sem mais delongas, irei repassar aqui para a exposição das lições, as 13 lições da revista de escola bíblica dominical do primeiro trimestre. E o assunto, eu posso dizer que é de uma importância grande, porque aqueles que professam a fé evangélica muitas vezes pontuam e expõem que são pentecostais, ou muitas vezes expõem que o crente tem que ser pentecostal. Porém, nós sabemos o que é ser pentecostal. Muitas vezes também aqueles que não conhecem as Escrituras Sagradas ou nunca tiveram a oportunidade de verdadeiramente conhecer o que é o seio da igreja, às vezes tais pessoas só conhecem os erros e as falhas, que são aquilo que é mais divulgado a respeito da igreja evangélica, a igreja cristã. Porém não sabem, não entendem as raízes do que é o pentecostalismo, que é, podemos dizer, a fé que professamos, e também podemos dizer que é o efeito da fé que nós professamos. Então, muito importante o tema da lição desse primeiro trimestre, que aqui nós vamos encerrar hoje, o encerramento dela ocorre hoje, cujo título é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina da ação, ou atuação do Espírito Santo. E eu quero fazer uma introdução. Primeiramente, eu pontuei aqui 5 itens de introdução antes de entrarmos na lição, que é importante nós pensarmos, meditarmos e repensarmos. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é o que é pentecostalismo. Por meio hoje das mídias sociais, que são muito importantes, eu estava até lendo o livro que eu recém adquiri do Billy Graham, não foi ele o escritor é Rick Warren,
O título do livro é Minhas Últimas Palavras. Uma das 7 coisas que ele disse que aprendeu com Billy Graham, e eu guardei para mim, é utilizar todos os meios possíveis para levar a palavra do Senhor, para divulgar as coisas que são próprias de Deus. Quero dizer para você, às vezes você não está podendo assistir a live, deixa só o áudio rodando, coloca aí, vai cuidar do almoço, vai ficar com a família, mas deixa o áudio rodando aí da live, né? E Deus seja engrandecido nas nossas vidas. E por meio dessas mídias sociais hoje, por meio o meio televisivo, hoje ser pentecostal é, de uma forma geral, conhecido ou aparentemente conhecido, quando na verdade o que as pessoas conhecem hoje não é o pentecostalismo. O que as pessoas conhecem hoje é o que é chamado de neopentecostalismo ou o novo pentecostalismo. E apesar de que a única medida e regra de fé são as Escrituras Sagradas, nós observamos que o neopentecostalismo tem algumas corrupções, mutações ou degenerações que são contrárias, né? Presbítero Stanley Bandeira entrou aí, a paz do Senhor, meu querido companheiro. Então o neopentecostalismo tem essas problemáticas que são contrárias ao pentecostalismo. Por quê? Porque colocam, também está aí com a sua esposa, né, irmã Giulia, Deus os abençoe grandemente, obrigado pelo carinho. Ajudem aí, compartilhem nos vossos perfis, nos grupos que vocês têm no Facebook. Porque o neopentecostalismo, ele coloca a profecia, que nós vamos passar aqui o que é mais à frente, colocam a profecia e as supostas revelações acima da revelação suprema, que é as Escrituras Sagradas, e acaba quebrando princípios, ordenanças e limitações que são colocadas pelas Escrituras Sagradas. Os irmãos foram chegando, é a paz do Senhor aí, para eu poder saber quem está aí. Olha aí, o auxiliar Denilson, obrigado, companheiro. O senhor é companheiro firme e fiel. Meu abraço para o presbítero Raimundo aí, companheiro firme e fiel que está conosco. Elvira Amorim, a paz do Senhor, missionária Elvira, esposa do meu querido companheiro, pastor Renildo Amorim, um abraço, viu? Estamos orando aí pelo pastor João Batista também, viu? Para que Deus venha recuperar a saúde. Pastor Evaldo aqui também colocou no grupo da igreja, para nós estarmos orando, lembrando de orar pelo pastor João Batista, né? Estamos unidos em uma só fé, em irmandade, para aquilo que é bom e é bem. Então, o neopentecostalismo traz esse problema, sendo que a revelação suprema é as Escrituras, e nenhuma profecia de Deus vai contrariar as Escrituras Sagradas. Depois nós vamos entrar na questão da profecia mais à frente. Outra questão do neopentecostalismo, ele traz algo chamado sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Tiago Lopes, um abraço, companheiro, obrigado por estar aí, viu? Deus os abençoe grandemente. O neopentecostalismo traz o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mistura de elementos que são próprios da fé cristã com elementos de outras religiões, místicas até, que muitas vezes não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas nem as coisas de Deus. Pastor Eliseu Vicente e a missionária Irenir Cruz Vicente, muito obrigado pelo carinho, pela humildade, está aí com a gente, viu? Um abraço, Deus os coroe de êxito e vitória. Sincretismo religioso, mistura. E nós vamos ver mais à frente também, tá? Por isso que eu estou fazendo só uma introdução, um panorama geral. Nós vamos ver mais à frente que o próprio Senhor e as Escrituras dizem que a fé que há em Cristo Jesus
que tem uma base no Antigo Testamento, mas tem a sua revelação final e plena na fé no neotestamentário, do Novo Testamento, da Nova Aliança. E Deus já pontuou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que Ele não aceita, Ele não recebe essas misturas religiosas. Por quê? Porque Ele não recebe religião de homens, Ele não aceita religião de homens. O que Ele aceita é uma fé bíblica. Eu tenho um ensino próprio, eu ministrei um ensino aqui no culto de oração, ensino próprio a respeito dessa questão, sobre o que é ter fé, o que é ser crente. Está lá no meu canal do YouTube, Sol da Justiça, e também está lá no meu canal do Facebook, na minha página do Facebook, Presbítero Breno Rodrigues, e também na página da congregação Monte Oreb. Pastor Eliseu Vicente, Irene Cruz, vocês são de Campo Maior da Cidade Seta. Meu abraço, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Deus continue vos abençoando para vocês realizarem esse grande trabalho que vocês estão realizando aí, de corroborar a fé de muitos, de ser instrumento da parte de Deus, servindo nesse ministério, Assembleia de Deus, Cidade Seta, o qual eu sou também nascido e criado para a honra e glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, o neopentecostalismo tem esses problemas. E o neopentecostalismo, minha mãe, a paz do Senhor, um abraço, obrigado por estar aí, compartilha no seu perfil aí, compartilha no seu Facebook, no seu Zap, todo mundo aí, para a gente estar junto aí, meditando nas coisas de Deus, para sermos semelhantes a árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo próprio e cujas folhas nunca caem, tudo que fizer prosperará. Então, eu estou explicando o que é neopentecostalismo, para nós entendermos que aquilo que às vezes nós aprendemos hoje, nós estamos muitas vezes vendo hoje, não é pentecostalismo, porque pentecostalismo virou sinônimo daquilo que eu falei, uma libertinagem carismática e também mistura e aceitação de tudo, porque Deus é amor. Então, pentecostalismo não é isso. O pentecostalismo, ele tem uma base de graça e de racionalidade, de conhecimento. Pentecostalismo, o que ele é? Mais para frente a gente vai entender melhor, porque afinal a lição ela trata sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então as 13 lições são o pentecostalismo, Fica aí conosco para você ver o que é o pentecostalismo. Segundo ponto de introdução: identidade pentecostal. O que é identidade? Identidade é um conjunto de características, um conjunto de qualidades, um conjunto de elementos, alguma coisa que torna alguém ou algo individual, próprio. E nós vemos que Deus, ele lá em Tito, capítulo de número, parece que é o capítulo 2 e o versículo de número 11 a seguir, lá diz que Cristo Jesus, ele se entregou para purificar um povo para ser seu, especial, zeloso de boas obras. Então Deus, ele deixou um povo pentecostal que tem uma identidade. Nós temos uma cultura, nós temos características que nos distinguem e dizem que nós somos um povo próprio, um povo separado. Existem excessos no nosso meio? Existem muitos excessos, mas isso aí não é o todo. O todo e a identidade é pentecostal, Base pentecostal, a base, alicerce pentecostal. Um exemplo que eu vou dar: ocorreu um avivamento em 1906, numa rua chamada Azusa, numa cidade dos Estados Unidos chamada Los Angeles. E lá, servos de Deus receberam por graça, olha aí, por graça
espiritualidade, uma mensagem de Deus, uma visão de Deus racional, coerente, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará, ou ele voltará. E eles, inflamados, receberam um direcionamento de Deus para virem a Belém, no Brasil. E aqui eles chegaram e a Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando das doutrinas e também dos dons. A Assembleia de Deus no Brasil chegou. No primeiro momento foram recebidos pelos nossos irmãos batistas, que são de uma corrente aí, de um segmento tradicional. Traduzindo, eles não corroboram da ideia pentecostal nossa, mas nem por isso eles deixam de ser crentes em Cristo Jesus. Também são crentes em Cristo Jesus. A regra máxima para todos é as Escrituras Sagradas. E os nossos irmãos batistas os receberam, Daniel Berg, Gunnar Wingren. E aí eles começaram a missão da fé apostólica. E posteriormente mudou o nome para Assembleia de Deus, o segmento pentecostal da crença em Cristo Jesus. Tá? Então o fundamento que nós temos não é da reforma protestante. Nós não temos o nosso fundamento da reforma protestante. Ela separou, a reforma protestante separou a fé em Cristo de tradições humanas, contrárias às Escrituras, romana, por sinal. Não dá tempo de eu contar a história toda, né? Isso aí foi através de Constantino, aí mais ou menos século IV aí depois de Cristo, século IV depois de Cristo. Aí sim, reforma protestante através de Martinho Lutero no século XVI. E aí nós chegamos aí onde eu quero chegar, que foi Daniel Berg e Gunnar Wingren trazerem a mensagem pentecostal, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E aí nós temos, através dessa mensagem pentecostal que eles trouxeram ao nosso país, nós temos o credo das Assembleias de Deus, né? Aquilo que acompanhou a doutrina pentecostal, né? Que nós cremos na revelação inspirada das Escrituras Sagradas, né? Nós cremos em um só Deus subsistente em três pessoas, né? E aí tem o discorrer de todo esse credo, mas eu não vou entrar, que senão vai tomar muito tempo, né? Então, isso é base pentecostal. A Assembleia de Deus Cia de Seta, ela veio, né, dessa base pentecostal, porque ela foi autorizada, foi um trabalho que foi iniciado e autorizado pelo pastor Armando Chaves Cohen. Ele recebeu, né, nós podemos dizer que ele recebeu a visão em 25 de abril de 1948 e foi autorizada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus ali em Belém do Pará, em 1952. Eu não lembro bem a data específica, mas foi em 1952. Foi autorizada a SETA, Serviço de Evangelização Tocantins e Araguaia, dos rios Tocantins e Araguaia. E aí nasceu, né, esse ministério, que sou nascido e criado, e estou aqui hoje através desse ministério, através dessa fé, né, também com os irmãos e as irmãs aqui comentando das lições de escola bíblica dominical, base pentecostal, né? O quinto ponto é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, a doutrina pentecostal, nós estamos chancelando, reiterando que nós cremos que ela é atual. Jesus ainda salva. De quê? Do pecado, salva da condenação eterna, salva e liberta dos poderes malignos das trevas. Então nós pregamos que Jesus salva, que Jesus cura, potencializando os medicamentos, aumentando a capacidade e destreza do médico, ou interferindo de modo sobrenatural, curando, removendo a enfermidade da vida de alguém. Então nós também cremos que Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, mais à frente a gente vai falar o que é,
e que ele breve voltará, ele virá de forma, na primeira parte da sua segunda vinda, de forma secreta, de forma que é para todos os crentes, né, salvos na pessoa de Cristo Jesus, um arrebatamento secreto, louvado seja o Senhor, e também que ele virá na segunda parte da segunda vinda, em glória e majestade, de forma universal, a todas as nações, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e a razão de nós estarmos aqui hoje, né? Por isso que os irmãos estão tendo paciência de me ouvir, porque os irmãos amam Jesus, né? E foi Jesus que nos deu essa capacidade, essa condição de sermos o seu povo, pastoreados pelo seu cetro, o cetro do seu reino, que é a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então agora eu vou aqui já entrar na lição de número 1, tá? Lição de número 1. A lição número 1, ela tem por título a pessoa do Espírito Santo. Irmão, eu passei ontem mais ou menos 5 horas, vou juntar tudo, para resumir essas 13 lições aqui, escrevendo, não peguei nada de internet não. Então é de coração, é de gosto, é de compromisso com Deus que eu faço isso, e eu creio que será uma bênção na minha vida, nas nossas vidas, no nome de Jesus, né? Lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Os irmãos que quiserem fazer um acréscimo, escreve aí. Os irmãos que quiserem, às vezes não concordar com alguma coisa, pode escrever, né? O irmão que quiser corroborar com alguma coisa que eu esquecer, pode escrever aí. Vamos participar ativamente dessa live e Deus ser engrandecido nas nossas vidas. Lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. A verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Olha só, Deuteronômio 29 diz assim: as coisas secretas, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele nos concedeu uma revelação acerca da pessoa do Espírito Santo. Ora, se vamos nos relacionar com alguém, nós temos o interesse de conhecer essa pessoa, a índole, o caráter, as atitudes, o histórico. Quem é essa pessoa? Existem muitos segmentos que falam no Espírito Santo, chamam o Espírito Santo, o Kodesh, porém não tem o mínimo interesse de saber quem ele é, qual é a sua ação, a sua atuação, como e qual deve ser o respeito devido à pessoa do Espírito Santo, tá? Então, a pessoa do Espírito Santo, ele é Deus. E aqui eu vou estar, meu irmão e minha irmã, eu vou estar pontuando aqui de acordo com a Bíblia. Eu vou estar lendo a Bíblia aqui, Josué, primeiro ponto, a pessoa do Espírito Santo. Quem é? E por que ele é uma pessoa? Josué, capítulo 13, versículo 24 e 25. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo 13. Eu peguei foi do Antigo Testamento, para não dizer que é invenção no Novo Testamento, não. Eu peguei foi do Antigo. Capítulo 13, Josué, capítulo 13, versículo 24 e 25. Olha só o que diz aqui, tá? E deu Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Josué vai ser Juízes 14. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar uma conferida aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu coloquei uma referência aqui errada, mas era uma referência tão importante. Mas durante aqui eu vou dar uma conferida. Eu vou lá em 1 Samuel capítulo 16, então. 1 Samuel capítulo 16. Eu quero do Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 16 e o versículo de número 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Epa! Não tem aí alguém que diz que o Espírito do Senhor é uma energia irracional, impessoal? Peraí, que energia é essa que tem vontade própria? Aqui diz que não foi, aqui não diz o Senhor retirou o seu Espírito de sobre Saul,
1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, olha: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ação própria, deliberada. O Espírito Santo é uma pessoa. E agora em João capítulo 14, Novo Testamento, João capítulo 14 e o versículo de número 16, se você quiser me acompanhar aí, marcar na Bíblia, João 14, 16, o Espírito Santo é uma pessoa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmão, aqui essa palavra outro, do grego original da Bíblia, é outro mesmo, traduzindo, um semelhante, igual a mim. Até podemos dizer, um outro eu. Então Jesus estava dizendo: olha, um outro eu será dado para vocês, para que fique convosco para sempre. Louvado seja o Senhor, né? Então o Espírito Santo é a pessoa do Pai, é a pessoa do Filho, é a pessoa do Espírito Santo. Olha só, Deus, ele tem um atributo, lá no Salmo 139 fala desse atributo. É um dos atributos incomunicáveis de Deus, são chamados atributos pessoais de Deus, chamado onipresença, ou seja, toda a presença. Se Deus tem toda a presença, qual é a impossibilidade dele, um só Deus, subsistir em três pessoas? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Os irmãos viram, 1 Samuel 16, versículo 14, que o Espírito do Senhor, ele se retirou de Saul, ele mesmo decidiu sair, E lá em Gênesis 6, o próprio Deus diz assim: o meu Espírito Santo não vai permanecer com o homem não, porque o homem agora também é carne, ou seja, o homem é carnal, vive segundo ações carnais, e os pensamentos deles são maus continuamente diante de mim. Olha só, o Espírito Santo é uma pessoa. Aqui eu resumi, não é tudo que eu vou falar não. A crença pentecostal na atuação do Espírito Santo. Por que nós cremos que é atual a crença de que a pessoa do Espírito Santo age na vida da igreja, na vida dos servos e das servas de Deus? Nós temos vários exemplos na Bíblia. O Espírito Santo é quem fortalecia e capacitava Sansão para realizar os seus feitos. O Espírito Santo foi que capacitou as pessoas escolhidas por Moisés para ajudarem a conduzir o povo no deserto. Então, está cheio de referências. Zacarias, uma das grandes referências, Zacarias capítulo 4, versículo 2, Deus diz assim: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então assim, o Espírito Santo é que atua de forma direta na vida dos servos e das servas de Deus, para realizarem os feitos, as obras destinadas por Deus, para a sua honra e para a sua glória, Então aqui Isaías capítulo número 11, Isaías capítulo número 11, eu vou tentar o máximo ser resumido. Isaías capítulo 11, versículo 2, olha aqui, glória a Deus. Isaías 11, versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui o Espírito Santo é repetido 7 vezes. Por quê? Porque aqui trata da plenitude, o ciclo completo da atuação, da ação do Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ainda que ele sendo Deus, Filipenses capítulo 2, versículo, parece que é o 15, não, Filipenses capítulo 2, versículo 5, o Senhor Jesus, sendo Deus, não teve por apego ser igual a Deus, aniquilou a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, o Senhor Jesus, ele realizou toda a sua obra de salvação, de redenção aqui na terra, pela ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se encarnou, se tornou homem, ou seja, ele abdicou
da sua divindade. Então toda a ação e atuação do Senhor Jesus aqui na terra foi pela força e pela graça e pela presença do Espírito Santo, que é até o que essa profecia aqui está dizendo, que essa profecia de Isaías capítulo 11 é uma profecia messiânica, que trata da atuação do Messias, da ação do Messias, do Senhor Jesus. E aqui fala da plenitude do Espírito Santo agindo nele. E essa plenitude do Espírito Santo, o Senhor Jesus concedeu a mim e a você. Lá no João 14, versículo 26, lá não está dizendo, o Senhor Jesus não disse: enviarei outro Consolador, um semelhante a mim, um semelhante a mim, João 14, 16, para que esteja convosco. Então, por isso que nós cremos que o Espírito Santo, ele está atuando até hoje na vida da igreja. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos lá. Vamos ler. Aqui não tem achismo, aqui tem a teologia pura, que é a teologia bíblica. Atos capítulo 2 e o versículo 16 e 17. Olha só o que diz aqui. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei abundantemente sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Louvado seja o nome do Senhor, Então aqui está pontuando, e aqui eu peguei com razão, eu peguei aqui Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 16 até o 18, porque aqui Pedro está usando de referência uma profecia que está no livro do profeta menor Joel, no Antigo Testamento. Joel, ele escreveu literalmente para Israel aquela passagem. Mas é interessante que Pedro interpreta alegoricamente aquela passagem para a igreja hoje, a igreja atual. E por que você diz isso? Porque aqui, do capítulo de número 1 de Atos até o capítulo de número 12, trata da fundação da igreja. Cristo foi a base, a sustentação. Paz do Senhor, presbítero Júlio Teodoro, obrigado companheiro. Missionária Fernanda Abreu, cantora e pregadora, obrigado pelo carinho. Estamos orando por vocês, viu? Qualquer coisa que vocês precisarem, comunique com a gente aí. Mas nós queremos que Deus vai dar êxito e vitória para vocês, no nome de Jesus. Um abraço aí também para o vosso esposo, o pastor Adriano Abreu. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela humildade. Evangelista Maxwell também está aí ainda assistindo. Os irmãos que chegaram, que eu ainda não cumprimentei, deem a paz do Senhor. É que o Facebook não mostra todo mundo que entra, sabe? Para que eu possa cumprimentar cordialmente. Já falei, os irmãos que verem alguma coisa que eu esqueci, quiser acrescentar e digitar aí, comentar, fiquem à vontade, viu? É livre. Também quiser discordar alguma coisa que eu falar, pode ficar à vontade. Então eu peguei porque aqui trata da fundação da igreja. E esse sermão de Pedro está entre os capítulos 1 ao 12, que trata da fundação da igreja em Atos dos Apóstolos. Porque do capítulo 13 até o 28 de Atos dos Apóstolos, trata da obra da evangelização, da expansão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Porque hoje, o meio do trabalho desses servos e servas de Deus e outros, como eu citei aqui no início aqui da nossa base pentecostal, hoje nós somos esse povo do Senhor e ovelhas do seu pastoreio. Então, por isso que o quê? Essa mensagem, que a pessoa do Espírito Santo atua, ainda hoje na igreja. Mamãe, beijos, abraço, obrigado, bom dia. Amém, missionária Fernanda, amém, glória a Deus. Deus seja honrado, Deus seja reverenciado, glorificado. Então por isso que nós cremos que a pessoa do Espírito Santo, ele ainda está agindo, hoje na vida da igreja. Agora, eu vou tratar dentro da lição 1 ainda, que trata da pessoa do Espírito Santo, aonde nós encontramos a revelação da pessoa do Espírito Santo.
Jonas Miranda, pastor Jonas Miranda, a paz do Senhor. Você está falando aí da cidade seta Carolina do Maranhão, um abraço. Deus continua sendo honrado, glorificado, crido, reconhecido através do trabalho que vocês estão prestando aí ao Senhor nosso Deus, né? Através da convenção Cidade Seta, né? Aí em Carolina do Maranhão. Um abraço, companheiro. Obrigado pela humildade de estar conosco. O meu amigo, pastor Antônio Filho, pastor da Assembleia de Deus Cidade Seta, agora em Canabrava, Tocantins. O senhor vai estar tomando a posse dia 7, né? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua amizade. Muito obrigado, meu companheiro. Então, onde nós encontramos a revelação que da pessoa do Espírito Santo, respeito à pessoa do Espírito Santo? Vamos lá em João, capítulo número 14, versículo 26. Irmão, eu fiquei até de madrugada fazendo esse escrito aqui ontem, irmão, mas glória a Deus, é uma bênção, fico alegre. João 14, versículo 26, olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, a pessoa do Espírito Santo ensina sobre ele mesmo. E como que ele ensina sobre ele mesmo? Ficou confuso? Nós vamos tirar a confusão agora, irmão. Por isso que a teologia ela tem que respeitar a Bíblia, porque a Bíblia se revela. A Bíblia não pode ser interpretada isolada e nem segundo as minhas vontades ou as vontades dos homens, porque ela é a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui quer conhecer o Espírito Santo? Graça e conhecimento, oração, jejum, mas leitura bíblica, estudar a Bíblia. Irmãos, quantas vezes a gente quer falar das coisas de Deus, mas a gente não se dobra aqui diante dessa palavra maravilhosa, medita nela. Que crentes somos nós? A fé não vem de ouvir a palavra de Deus? Como é que nós somos crentes sem ler a Bíblia, sem conhecer as coisas de Deus, sem ter experiência com Deus, ver que as coisas que estão escritas são reais? Então a pessoa do Espírito Santo é revelada através das Escrituras Sagradas. Glória a Deus, né? Aqui eu vou passar agora para a lição de número 2. A lição de número 2, a atuação do Espírito Santo na obra da redenção. A atuação do Espírito Santo na obra da redenção. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã, né? Como eu já tinha comentado acima, nós cremos na pessoa do Espírito Santo, que é nosso Deus, um só Deus, não é 3 deuses não, é um só Deus, um só, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito, ou corpo e a parte espiritual, ou seja, nós não somos 3 pessoas, somos uma só, mas em 3 elementos materiais e elementos espirituais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, digno da honra e da glória eternamente. Então nós cremos que a pessoa do Espírito Santo, Deus na igreja, nos crentes, ainda atua hoje, salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Lição 2, o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na obra da salvação, né? Então a lição número 2, ela trata disso. O Espírito Santo está agindo atualmente e ele coopera na obra da redenção, ou seja, a obra que Jesus consumou no altar da cruz do Calvário, consumou, ele completou, né? Necessita, para que seja completa, do Espírito Santo nas nossas vidas. A obra está consumada, está pronta, mas para ela estar pronta na minha vida, eu preciso da pessoa de Deus, eu preciso da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único capaz de consumar
consumar em nossas vidas a obra da salvação, consumada na cruz do Calvário. Onde é que está isso? João, capítulo 16, né? E o versículo de número 7 ao 13. Olha só, né? João, capítulo 16, versículo 7 ao 13. Irmão, olha o tanto que é interessante. O evangelho de João é o evangelho de Jesus, o homem perfeito, um ser humano como nós. É o que mais trata. João é o que mais trata o Senhor Jesus como ser humano. Os outros evangelistas, os outros três, tratam ele numa esfera profética, numa esfera messiânica, mas João não. João trata Jesus como o homem, o Emanuel, o Deus conosco. E sabe o que é interessante? Que as maiores referências acerca da pessoa do Espírito Santo estão no Evangelho de João. Então o ser humano precisa urgentemente de uma obra plena do Espírito Santo na sua vida. João capítulo 14, versículo 7 a seguir, olha o que é que diz. João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus dizendo, porque se eu não vier, eu não for, o Consolador não virá a vós. Olha aí, a obra da salvação consumada capacita para o Espírito Santo estar na minha vida, a pessoa de Deus na minha vida, e consumar, completar a obra da salvação em mim e por mim. O Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele for, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo de número 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e há de vou-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Então olha só, Jesus ele está afirmando e pontuando que a obra será consumada no altar da cruz do Calvário, mas eu preciso, para que essa obra seja comunicada a mim e seja completa na minha vida, eu preciso receber a pessoa do Espírito Santo em minha vida. A ação do Espírito Santo é uma promessa. A ação do Espírito Santo é uma promessa. Onde é que está? Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Olha só. E o versículo de número 22 e 23. Glória a Deus. Atos, capítulo 22. Ó, o presbítero Tiago Almeida. Um abraço, meu companheiro. Como é que está o senhor aí? Família. Estamos orando por vocês, viu? Deus dará graça, êxito, vitória em tudo, no nome de Jesus. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e ensinos que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Olha só. Tomando vós o crucificaste e mataste pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou. Aí agora continuando, isso aqui é um sermão completo de Pedro. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vós vedes e ouvis. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, na presciência de Deus já havia uma determinação do derramamento do Espírito Santo na vida do ser humano, e principalmente na vida daqueles que creem na obra da salvação do Senhor Jesus e confessam a Ele como seu Senhor e Salvador. Irmão, eu vou pincelar rapidinho. Não é que Deus, Ele sabia que o homem ia pecar
e deixou as coisas rolar, não. A onisciência de Deus é Ele conhecer todas as possibilidades das decisões humanas e seus resultados. Deus sabia que o homem poderia pecar e as consequências, e já havia se precavido, mas também havia a possibilidade do ser humano não errar. Havia. Então Deus não é limitado para conhecer uma coisinha só, porque nós, quantas vezes nós temos vários tipos de pensamento, mas nós tomamos só uma decisão, não é? Não é todos de uma vez. Então Deus não é esse ser humanozinho limitado, não. Deus é completo. Ele conhece tudo, todas as possibilidades das intenções e das ações humanas. E Ele, nesse conhecimento, Ele tendo a perspectiva de que o homem poderia pecar, Ele se precaveu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da obra completa de Deus na pessoa do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vou dizer, olha, Deus, o Pai, representa Deus no mundo espiritual, no reino espiritual. Jesus, o Filho, representa Deus no meio dos homens, Deus conosco. E o Espírito Santo representa Deus dentro das nossas vidas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus conosco, Deus por nós, Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo é que ajuda nas nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso me ater muito em alguns pontos que eu queria comentar mais. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a ação do Espírito Santo é uma promessa, não do Novo Testamento, mas desde a antiguidade, dos tempos da eternidade, dos tempos do Antigo Testamento, e agora consumado no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então a ação do Espírito Santo é uma promessa, irmão. E aqui eu vou te dizer, sabe como é que o Espírito Santo, a gente sabe que o Espírito Santo está atuando em nós? Eu vou te explicar aqui rapidinho. Quando nós pensamos, são funções elétricas que trabalham no nosso cérebro, sabe? Eu estudei um pouquinho, mas eu sou um leigo nesse assunto, mas o cérebro, ele trabalha com energias, né? O Espírito Santo é a pessoa de Deus e ele trabalha com poder. Poder é capacidade de ação. Então quando você, na sua mente, você decide crer e confessa, você faz essas ações, você libera energia na sua mente. Então aí começou a obra do Espírito Santo na sua vida, a Deus trabalhar por você, com essas boas palavras de Deus, com a revelação verdadeira do Espírito Santo, que é as Escrituras Sagradas que nós já tratamos aqui. Então eu vou continuar. Encerramos a atuação do Espírito Santo na obra da redenção. Lição 3: o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, tem muita gente que, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, confunde o que é o batismo com o Espírito Santo. E tem muitos irmãos e irmãs também, eu conheci, que por não conhecerem o que é o batismo com o Espírito Santo, pensam, e até se desanimam e entristecem, que se eles não tiverem sido batizados com o Espírito Santo, né, eles não têm o Espírito Santo na vida. Não é isso, irmãos, e a gente vai estar vendo aqui, né? Primeiro, o batismo no Espírito Santo é uma revelação concomitante à do Messias, né? Mateus capítulo 3 e o versículo de número 11. Isso aqui é um panorama de João Batista. João Batista, ele foi o precursor do Messias, traduzindo, foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor na nação de Israel.
foi aquele que veio antes do rei, né? Então João Batista é essa pessoa, e ao mesmo tempo que João Batista prepara e manifesta o Messias, que é o Senhor Jesus, ele também lança, né? Ele também lança a revelação do batismo com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de lavar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, aqui uma curiosidade: a palavra batismo, ela tem uma raiz grega que significa imergir no meio. Só que a mesma palavra batismo, do grego bapto, também tem um significado de ser identificado com. Então Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Traduzindo, o Senhor Jesus, pela obra que ele consumou no altar da cruz do Calvário, ele nos capacitou a sermos identificados com a pessoa do Espírito Santo, ou seja, aproximados, relacionados. E aqui eu vou mostrar também que isso aqui tem base, o batismo do Espírito Santo tem base no Antigo Testamento. E os irmãos vão ver que o batismo do Espírito Santo está o meio da grande obra da salvação. Ó, Êxodo capítulo 23, aqui tem 3 festas. Aqui fala das festas em Israel, determinadas por Deus: festa dos pães asmos, festa das primícias e festa da colheita. 3 festas anuais, essas 3 principais. E essas são 3 principais. A festa dos pães asmos, ela precede a festa da Páscoa, ela está no meio da Páscoa. Só que a Páscoa é um memorial, não é festa. Ela é celebrada, é uma celebração, tudo, né? Mas ela não é festa, ela é um memorial que depois foi convertido na Santa Ceia, que foi a consumação da Páscoa, né? Então, festa dos pães asmos está aqui em Êxodo capítulo 23, versículo 14 a seguir. Os irmãos que estiverem curiosos, dão uma lida lá. A festa dos pães asmos tem a intenção de retirar todo o fermento do meio das pessoas, mas não era qualquer fermento, é o Bedkat Hametz, esse período aqui chamado a busca pelo fermento, né? Isso aqui, tudo que eu estou falando, eu aprendi na escola dominical. Meus irmãos e minha irmã, queremos aprender mais sobre a nossa fé, fortalecer ela? Vamos para a escola dominical quando liberar. Domingo de manhã, reservar esse momento para Deus, sacrificar o nosso tempo e a nossa memória para Deus, e assim nós vamos ter confiança. Opa, eu me sacrifico para Deus, como está lá no hino de número 5 da harpa cristã: eu tudo a Deus consagra. E você fica confiante para orar, para buscar Deus, para pregar, para cantar. Você fica confiante, porque você está sacrificando para Deus. Então, a festa dos pães asmos decidiu retirar o fermento. Aí o que isso tem a ver com o batismo do Espírito Santo? Se o Senhor Jesus não consuma a obra de libertação do pecado, de purificação do pecado no altar da cruz do Calvário, nós não tínhamos condições de recebermos o Pentecostes, de sermos chamados pentecostais. Foi porque Jesus arrancou o fermento para longe das nossas vidas. E está aqui, festa dos pães asmos, pão sem fermento. Aí depois da festa do pão sem fermento, vem a festa das primícias, dos primeiros frutos. Louvado seja o Senhor. Chamada também de festa do Pentecoste. Mais à frente lá acho que é Levítico, está no Pentateuco. No momento da festa aqui, dessa festa da primícia, sabe o que tinha que fazer? Tinha que fazer o seguinte, ó: o sacerdote tinha que pegar tipo uma peneira, e ele tinha que mover os primeiros frutos entregues pelo povo ao sacerdote. Ele tinha que mover perante o Senhor. Irmão, você já mexeu grão em peneira? Já ouviu o barulho que faz? Aquele chiado, aquele barulho, aquela coisa. Os irmãos já viram isso? Olha aí que coisa linda, né? Então, a festa das primícias estava aí como uma sombra do Pentecostes, que é uma referência do batismo
com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Irmão, eu não estou podendo beber água. Eu estou junto com os meus irmãos da congregação Monte Oreb, estamos fazendo um jejum hoje, né? Estamos aí fazendo um jejum reunidos e unidos na presença de Deus, com o propósito de nos consagrar ao Senhor, nos separar. É uma disciplina nas nossas vidas, é um sacrifício, né? É isso que é o jejum. E aqui a garganta está ficando seca. Glória a Jesus, né? Então, eu estou mostrando aqui que o batismo com o Espírito Santo não é invenção de crente, não, é uma realidade no Antigo Testamento que já apontava para esse momento. É uma consumação no Novo Testamento e é o completar da obra da salvação, né, nas nossas vidas, como eu já pontuei aqui, né? É uma promessa. É uma revelação concomitante à revelação do Messias, o batismo no Espírito Santo. Agora eu quero fazer uma diferença aqui entre receber o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Eu não vou ficar lendo na íntegra, não. Eu vou recitar aqui alguns que eu conheço, aqui alguns versículos da Bíblia. Receber o Espírito Santo, está lá em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, o Senhor Jesus chamou os discípulos para si e disse: recebei o Espírito Santo. Soprou o Espírito Santo sobre eles e recebei o Espírito Santo. O que é isso? A partir do momento que eu já expliquei, que o nosso cérebro está trabalhando aqui, a energia está rolando aqui no nosso corpo, a nossa boca está fazendo confissão de que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, o Salvador da minha vida. A partir do momento que eu demonstro essa minha crença, eu mostro a minha crença, eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Só que o que? Deus é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Não significa que o Espírito Santo vem aqui, está aqui totalmente dentro. Eu já falei, o batismo com o Espírito Santo é eu me identificar com o Espírito. Então, quanto mais eu me identifico com o Espírito Santo, me aprofundando na obra do Senhor Jesus, me santificando, que é o que nós vamos falar mais para frente, me santificando, mais eu recebo em alto grau a presença onipresente do Espírito Santo, mais ele se aproxima de mim, mais eu recebo da sua presença, né? Em mais alto grau, em maior representatividade, eu recebo da sua presença na minha vida. Você pode receber medida abundante do Espírito Santo na sua vida, basta você desejar, basta você crer. Então, a partir do momento que eu creio, eu recebo o Espírito Santo, eu recebo na minha vida, a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus. Porém, receber o Espírito Santo não é ser batizado com o Espírito Santo. Outra referência aqui sobre receber o Espírito Santo está em Gálatas, capítulo de número 3. Olha aqui. Só que Paulo perguntando, né, para os Gálatas: eu só queria saber de vocês. Vocês recebem o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé em Jesus Cristo? Paulo está dizendo que todo crente que pela pregação da fé ouve e crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo na vida dele. Então o Espírito Santo está aí na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você crê em Jesus? Crê em Jesus como Salvador? Ele está na sua vida, mas você precisa receber poder dele. Você precisa receber em mais alto grau a presença dele em você. E isso vem por meio do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, Gálatas capítulo 3. Deixa eu ver. Não, vamos usar Gálatas. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, o versículo 44. Louvado seja o nome do Senhor. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos eles que ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham visto com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificarem a Deus. Olha aqui, então aqui eu já trato do batismo no Espírito Santo, que é diferente de receber o Espírito Santo. O receber o Espírito Santo é quando eu creio, e o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é por meio da busca. E aonde que Cornélio buscou? Cornélio fazia as esmolas, Cornélio obedeceu a Deus e mandou buscar Pedro. Olha aí, um romano mandou buscar um apóstolo, mandou buscar ele lá.
entendeu? Então, ele buscou e Deus respondeu com poder. E qual é a prova de que aqui ele não recebeu o Espírito Santo? Ele não só recebeu o Espírito Santo, mas ele foi batizado no Espírito Santo. A prova está aqui, ó, versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, glorificar a Deus, engrandecer a Deus. Isso aqui já entra nas evidências do batismo com o Espírito Santo. Tanto em Atos capítulo 2 quanto aqui, nós vemos que uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não é eu falar aquela língua aprendida, não é falar aquelas brincadeiras que muita gente faz, né, com o dom de línguas estranhas, até por causa do neopentecostalismo. Lá na introdução, no começo desse vídeo eu falo o que é neopentecostalismo, depois que a irmã André canta os hinos, depois se você quiser rever aí para ver essa situação, né? Que tem gente que está fazendo brincadeira mesmo, bagunça com o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, né? Então, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Mas aqui tem uma diferença. Nós temos o falar em línguas do batismo no Espírito Santo e nós temos o falar em línguas como dom, como um dos dons do Espírito Santo, do batismo, que é possibilitado pelo batismo com o Espírito Santo, né, no Espírito Santo. Então aqui, e outra coisa, agora eu quero falar sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, olha o que diz aqui: portanto vos quero fazer compreender de que ninguém fala pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Um dos propósitos do batismo com o Espírito Santo: glorificar e honrar o nome de Jesus, Deus ser exaltado. Então aquela pessoa que diz que está cheio do poder de Deus, batizado com o Espírito Santo, recebeu o poder, fala em língua, mas não é humilde, não é uma pessoa que busca integridade, não respeita os seus irmãos, é soberbo, não tem nada do batismo com o Espírito Santo na vida dele, não. Há algum tempo ele pode ter recebido esse alto poder, esse alto grau de proximidade, mas agora ele se afastou. Outro propósito aqui do batismo do Espírito Santo mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Jesus. Temos 1h e 18 minutos já aqui ministrando, meus irmãos. Obrigado por ainda estarem aí assistindo, ouvindo, né, essa live. Eu vou acelerar aqui para ver se a gente encerra mais rápido. A atualidade dos dons do Espírito Santo. Aqui eu quero falar sobre cessacionismo e continuacionismo. O cessacionismo é uma doutrina que pega versículos isolados da Bíblia e interpreta dizendo que a atuação do Espírito Santo não está mais na vida da igreja. Os crentes só recebem o Espírito Santo, não tem como mais ser batizado com o Espírito Santo, não tem como mais receber os dons espirituais, mas isso não é apoiado pela Bíblia. Eu não estou falando de achismo, eu estou falando pela Bíblia aqui, tá? Porque, sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que ele não quer que os crentes sejam ignorantes acerca do batismo com o Espírito Santo, que capacita a receber os dons espirituais. Ele não quer que os irmãos sejam ignorantes acerca disso. Irmãos, explicações sobre as variedades de dons, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 11, está aí os dons espirituais. A igreja precisa receber esses dons, ela é capacitada a receber esses dons, os crentes, através do batismo com o Espírito Santo, um maior alto grau de identificação. Você mergulha mais profundamente no mundo espiritual, no mundo de Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Apesar de você já ser crente, você já tem Deus na vida, o Espírito Santo da vida. Quando você busca e é batizado com o Espírito Santo, você mergulha de uma forma mais profunda no mundo espiritual, né?
E aí você é capacitado a receber, porque você está identificado agora, então você está somando, você encaixa perfeitamente, e aí você é capacitado a receber os dons espirituais. Eu vou separar aqui, nós temos hoje na teologia assembleana, no ensino das doutrinas assembleanas, nós temos uma referência aí, podemos dizer, mundial, norte-americana, que é o Stanley Orton, um grande doutrinador a respeito das Escrituras Sagradas, um grande doutrinador pentecostal. E ele faz a separação dele, dos dons espirituais e tudo, e ele especifica de uma forma muito mais profunda, mas eu vou falar de uma forma mais simples. 3 divisões dos dons espirituais: dom de revelação, que é o dom de palavra de sabedoria, de ciência e discernimento. O dom da palavra de sabedoria é você receber inspiração para falar das coisas de Deus, baseado nas Escrituras. O dom de palavra de ciência, de conhecimento, é a capacitação de Deus para você estudar a Bíblia e expor ela sistematicamente como um mestre da igreja, um doutor da igreja, né? Então, eu sei desse dom, por quê? Porque esse foi o dom que eu busquei para a minha vida. Sim, foi 6 meses, irmão. Eu não recebi porque eu busquei, não, foi por graça. Mas eu me pus na presença de Deus como um vaso que queria esse dom e pedi a Ele, e por graça e misericórdia Ele deu. E eu demonstrei o quanto eu queria. E aí eu jejuei 6 meses, irmão, de segunda a sexta, saindo da minha casa e indo para a igreja, das 5 às 6 da manhã, e jejuando todo santo dia. 6 meses eu busquei esse dom da palavra de conhecimento. Então assim, é um dom, esse aí eu conheço, por quê? Tá? Porque eu busquei ele, eu sou familiarizado com ele. Então, olha só, o dom de revelação não é só discernimento dos espíritos, né? Não é aquele dom da palavra de sabedoria, que você fala alguma coisa inspirada por Deus, impulsionada por Deus, né, para a vida da pessoa. Olha, você tem que fazer assim, assim, assim. A palavra de sabedoria é diferente de profecia, do dom de profecia. O dom de profecia tem a intenção de trazer algo que está oculto às claras, né? Alguma coisa que a Bíblia repreende ou alguma coisa que a Bíblia aprova, para confortar, para exortar ou para edificar. O dom da palavra de sabedoria, ela é como se fosse um dom de profecia, só que para dar orientação para alguém. Ó, vai lá e perdoa fulano. Ó, vai lá e fica calado, passa esse momento calado. Aí é o dom de revelação, né? É uma espécie dos dons espirituais, o dom de revelação, uma categoria, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento dos espíritos. O que é discernimento dos espíritos? É você entender, naquele momento, quem é que está atuando na vida de uma pessoa. Se é o espírito de um homem carnal, é um espírito maligno, ou se alguma atuação é o Espírito Santo que está operando, né? Então é o discernimento dos espíritos. Segunda categoria de dons de poder, é o dom de fé. George Muller, acho que era alemão, George Muller foi um apóstolo da fé. Ele é chamado apóstolo da fé. Ele é um homem acho que foi século XVIII, que ele tinha esse dom de poder, que era a fé. Como que era isso? Irmão, era só ele dobrar o joelho que Deus provia, Deus abençoava, Deus fazia grandes coisas. Então esse é o dom da fé. A pessoa ajoelha, eu tenho certeza que Deus vai fazer. É o dom da fé. O dom da cura, curar, como eu já expliquei aqui, Jesus cura. O dom de operação de maravilhas, irmão. A operação de maravilhas é algo fora do comum. Nós temos na Assembleia de Deus de Seta um grande homem de Deus, que é um memorial, o pastor Tibúcio Vieira. Pastor Tibúcio Vieira, ele é o paizinho, né, o avô da minha querida missionária Luizinha de Souza Viana, esposa do meu saudoso pastor Idail Resplândice Viana, um homem que me moldou ministerialmente, me amadureceu ministerialmente. Então, eu sei dessas histórias por meio dela, né, por meio deles. Ela me contou uma história certa feita que o pastor Tibúcio, ele estava fazendo a construção de uma igreja, e uma das vigotas que eles estavam colocando tinha sido cortada uns 15 centímetros a menos. Ela não alcançava de uma parede para outra. Aí o pastor Tibúcio falou o seguinte: faz o seguinte,
Você segura essa vingota reta aí. Pode ir arrumando aí e colocando ela. Aí ele, e vocês pode fazer, que eu vou lá para dentro orar. Irmão, quando ele saiu da oração lá, inexplicavelmente, esses homens levantaram essa vigota e ela alcançava de um lado da parede ao outro. Isso aqui não é história de trancoso, não. Isso aqui não é história errada, não. Como popularmente diz o povo, história de pescador. Isso aqui aconteceu, tem testemunhas oculares. Pessoas que estão vivas hoje viram isso acontecer. Pastor Tiburcio Vieira também tinha esse dom aqui de cura. Irmão, era só ele botar a mão na cabeça, é cura, tá? Então, fica a critério nosso buscar esses dons. Vai pro jejum, vai pra oração, larga a novela, larga a série, o seriado, larga ficar fuxicando na casa dos outros, entendeu? Larga ficar pensando mal dos outros. Se esforça, nós somos humanos. Isso pode acontecer com todos nós, acontece comigo, com vocês. Mas nós precisamos ter um espaço na nossa vida de buscar Deus. A nossa vida não pode ser só errar, não. Nós temos que ter um espaço na nossa vida para buscar as coisas de Deus. Então, dom de revelação, a categoria, dom de poder. E o terceiro, dons de inspiração, que é a profecia e aqui, a variedade de línguas. Essa variedade de línguas aqui, irmão, ela pode ser a xenolalia ou a glossolalia. Nós temos um herói da fé aí, o pastor Hudson Taylor. Ele foi um missionário que foi para a China. Sim, ele foi um missionário na China. E aí ele chegou, ele não sabia falar a língua, né? E ele foi procurar aprender. E ele orava a Deus para Deus dar condição a ele, irmão. Parece que menos de uma semana ele aprendeu a falar a língua da população chinesa para pregar o evangelho. O que é isso aí? A gente sabe que demora a aprender, não é coisa aí rápida. Então isso aí é um dom de variedade de língua, que é a xenolalia, língua das nações. Tem a glossolalia, que é uma capacitação, um dom de inspiração, que você fala em línguas estranhas, você está falando em mistérios com Deus, tá? Mistérios com Deus, não para a igreja, mas é para você mesmo, edificando a sua própria fé. E tem um outro dom que é lindo, é um dom de interpretação de língua. Esse dom de interpretação de língua, ele está escasso demais, irmão. Escasso. Não, assim, ninguém tem a intenção de buscar, né? Conforme o gosto de cada um, e conforme a vontade de Deus, porque é o Espírito Santo que determina se vai repartir ou não, é o Senhor. Tiago Santos, um abraço, obrigado por estar conosco. Eduardo Parguião, um abraço. Deus vos abençoe a vida de vocês, domingão de vocês aí, que seja uma bênção, né? Então, dom de revelação, dom de poder, dom de inspiração. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Vamos lá, os irmãos vão ver. E o propósito dos dons, para o que for útil. O propósito do dom não é eu me aparecer, a igreja ter medo de mim, as pessoas me considerar, que é um efeito. Não, o propósito dos dons espirituais é para o que for útil. E o outro propósito dos dons espirituais é revelar a unidade na coletividade. Por quê? Porque cada um recebe um dom. 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 11, lá fala sobre isso. Cada pessoa recebe um dom. E isso torna a igreja completa. Um dá a palavra de sabedoria, outro dá a palavra de conhecimento, outro tem os dons de inspiração, outros tem o dom de poder. A igreja fica completa. Isso mostra que é na nossa união. Salmo 133, que verdadeiramente Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Jesus, maravilha, Senhor. E eu estou na lição número 4, os dons espirituais são atuais. Lição 5, fruto do Espírito Santo. Irmão, eu vou falar rapidamente aqui. O fruto não são frutos, é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é uma figura de linguagem. Deixa eu procurar aqui a verdade prática aqui. O fruto do Espírito Santo é uma figura de linguagem que representa, tem o intuito de representar as produções do caráter, fé e crença do crente em Jesus Cristo. Minha irmã Joyce Luiz, a paz do Senhor. Você ainda está em Palmas, né, cantora? Deus abençoe
sua família de uma forma especial, viu? Obrigado pelo carinho de estar conosco aqui. Irmã Joyce, muito tempo a gente se conhece, né? Desde quando eu aceitei Cristo Jesus como Salvador, na Assembleia de Deus 77 em Aliança Tocantins. Então o fruto do Espírito, ele representa o conjunto, é uma figura de linguagem para representar as produções, porque eu que tenho que produzir. Os dons, o Espírito Santo dá pela sua vontade ou por correspondência à nossa busca. É o Espírito Santo que dá, ele que produz, não é nosso, é dele para o que for útil. O fruto do Espírito não, o fruto do Espírito é eu que tenho que produzir através do meu caráter, da minha vida, da minha crença em Deus. Aonde está isso? Vou dar um exemplo claro. Salmo 1. Bem-aventurado, quão feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto. Lá não diz frutos, lá diz dá o seu fruto na estação própria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É minha atitude, é meu comportamento. É assim que eu produzo o fruto do Espírito Santo, o eu crucificado. É a lição número 5. Lição número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Ética é conjunto de comportamentos. Ética é uma regra que rege determinado grupo de pessoas. Por exemplo, a polícia militar, ele tem o seu estatuto próprio, os advogados, eles têm o código de ética da OAB, os médicos têm o seu código de ética, e o cristão, o crente, tem a Bíblia. Santificação é isso. Lição 6, eu estar comprometido com os comportamentos de alguém, né, que tem o Espírito Santo de Deus na vida, que recebeu o Espírito Santo um dia. Louvado seja o nome do Senhor, que meditou nas coisas de Deus, medita nas coisas de Deus, está envolvido com as coisas de Deus. Nós temos a santificação posicional e a progressiva, que eu quero tratar aqui. Santificação posicional, João capítulo 17, versículo 17 e 19. Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí lá no versículo 19 Jesus diz assim: olha, e eu, Pai, santifico a mim mesmo, para que em mim eles sejam também santos, santificados. Então essa santificação posicional é aquela questão de que quando eu aceito a Cristo Jesus, eu recebo a santificação de Cristo, o perdão dos pecados, a purificação. Mas quem tem que abandonar a partir desse momento, quem tem que rejeitar, lutar contra, se arrepender dos pecados, sou eu. É uma atitude minha. Deus não vai me obrigar. Por isso que é uma ética, é um comportamento que eu sigo de acordo com o padrão. Ou seja, eu estou comprometido com a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, então eu estou em santificação, comprometido com a ética do Espírito Santo, e aí eu estou realizando a santificação progressiva. Márcio Lima, PP, companheiro da nossa classe, Deus os abençoe, um abraço, louvado seja Deus pela vossa vida. Tá? Então os irmãos entenderam, santificação posicional por aceitar, por confessar Jesus como Salvador, receber o Espírito Santo na vida, e santificação progressiva pelo meu comportamento comprometido com a ética do Espírito Santo. Isso é santificação. A palavra santificação ela também vem do grego agios ou agiadzo. Agiadzomais é santificação, agiadzo é santificar, e agios é... Amém, meu companheiro? Agios é santo. Então, santificação é isso, é separado para Deus pela santificação posicional e demonstração de que eu realmente quero estar separado para Deus, dedicado para Deus através da minha santificação progressiva. Tenho inúmeras referências da Bíblia aqui, irmão, mas aí eu já vou para 2 horas de live, irmão. É bom, mas a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Lembra? Ordem e decência. Lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A palavra culto, tanto no hebraico, do Antigo Testamento, deixa eu ver se eu lembro,
O do Novo Testamento é proskineu. Essas duas palavras significam curvar-se diante daquele que é maior, submeter-se à vontade. Então, culto não é só esse sistema religioso usado, não. É o motivo pelo qual nós vamos à igreja, o motivo pelo qual nós cantamos, a intenção pela qual nós pregamos, a intenção pela qual nós oramos, a intenção pela qual nós servimos a Deus na igreja, a intenção pela qual nós prestamos o compromisso com as obras da palavra de Deus. Então é isso, irmão, isso aí que é culto. E nós temos a possibilidade de cultuar a Deus com liberdade e reverência. É a lição número 7. O culto congregacional é um costume da igreja cristã. Lucas capítulo 24, versículos 51 a 53. Ali está dizendo que Jesus foi recebido nos céus e os discípulos viram, os apóstolos viram, e eles foram para o templo, estiveram no templo todos os dias, adorando a Deus, adoraram a Jesus subindo e adoraram a Deus no templo, glorificando, louvando ao Senhor. Então isso é um costume da igreja, desde quando Cristo gerou ela, afundou, pôs o alicerce. Só que nós temos que cultuar a Deus com reverência, com respeito, não é de qualquer jeito não. Eu tenho que me esforçar para direcionar meus pensamentos na hora do culto a Deus. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e incline-te mais ao ouvido que ofício e sacrifício de todos, porque não sabem que fazem mal. Porque mais agradável coisa é se inclinar a ouvir do que a falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o culto é minha atenção que eu dou para Deus, porque eu tenho reverência na hora do culto, porque eu presto o culto com liberdade, mas com reverência também. Cultuar com liberdade, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Eu esqueci, não é possível. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, olha só o que diz aqui. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Aqui é o culto. Podemos ter liberdade no culto para louvar a Deus, falar em língua, glorificar a Deus, trazer uma revelação, mas tudo, 1 Coríntios capítulo 14, parece que é o versículo, é o 34 ao 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem, porque o culto tem que ter reverência, mas também tem que ter liberdade. Sinta-se livre para cultuar a Deus. Glória ao Senhor. É a lição de número 7. Agora vou para a lição número 8. Vou perseverar, vou encerrar. Lição número 8. Comprometidos com a palavra de Deus. Como eu me comprometo com a palavra de Deus? Respeitando a autoridade da Bíblia. Eu tenho que respeitar que a Bíblia, ela é a autoridade dela mesma. Não é interpretar a Bíblia segundo algum teólogo interpretou ela, não. Eu tenho que ver se o teólogo está interpretando ela de acordo com ela mesma, se o que ele está falando está coerente com a Bíblia Sagrada. Os irmãos de Bereia é desse jeito, né? Os irmãos de Bereia, os bereanos, Atos capítulo 17, ó. Pode dar uma lida lá, uma procurada. Atos capítulo 17. Os de Bereia, Paulo pregava. Quando Paulo começava a pregar, eles abriam a Bíblia e já davam uma conferida. Rapaz, deixa eu ver se o que esse homem está falando é Bíblia. Então, comprometido com a palavra, eu respeito a autoridade da Bíblia. Marcos capítulo 7, versículo 11 ao 13. Ali aquela cena Jesus está dando uma repreensão dos fariseus. Por quê? Porque eles interpretavam a Bíblia segundo o Talmud, a tradição dos anciãos, dos judeus, dos israelitas lá. Eles estavam interpretando a Bíblia de acordo com eles. Entendeu? Um exemplo, Jesus dá bem aqui em Marcos capítulo 7, versículo 11 ao 13. Jesus diz assim: olha, se alguém disser assim, eu não posso dar o meu sacrifício para o meu pai e para minha mãe, ajudar eles, porque eu tenho que dar para o templo, isso aí é aceitável, é o único meio de renunciar à ajuda ao pai e à mãe. Aí Jesus diz: vocês estão anulando o mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, por causa da tradição dos anciãos. Entendeu? E aí Jesus diz: vocês estão anulando as escrituras pela tradição dos anciãos. Então nós temos que respeitar a autoridade da Bíblia. Efésios
também a doutrina bíblica. O que é uma doutrina? É quando eu reúno aquilo que a Bíblia toda fala a respeito de um assunto. Os irmãos estão vendo. Eu tenho aqui, irmão, eu coloco 2, 3 referências aqui, 4, entendeu? Mas não dá para me falar tudo. Por quê? Por que eu tenho que colocar 3 ou 4? Porque eu tenho que falar o que a Bíblia diz, não é o que eu acho, não. Isolar um versículo e dizer que é doutrina, não. Eu tenho que respeitar a doutrina bíblica. Inclusive na teologia verdadeira tem uma regra. Para ser doutrina é 2 ou 3 versículos. Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve, diz assim: edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, cresceis para edifício de Deus, templo de Deus, glória ao Senhor. Olha só, então Paulo respeitava a doutrina dos profetas, o que eles ensinavam. Paulo também estava dizendo que tem que ser respeitado o que os apóstolos deixaram para nós, Efésios capítulo 2, versículo 20. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42. A igreja primitiva perseverava na oração, na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Deuteronômio capítulo 32, versículo 2: goteja a minha doutrina como orvalho e o meu dito como a chuva. Então, para eu ser comprometido com a palavra, eu tenho que respeitar a autoridade da Bíblia e da doutrina bíblica. Agora eu tenho que ter cuidado, isso aqui eu não posso deixar passar não. Eu tenho que ter cuidado com a doutrina de homens e demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Isso aqui eu vou ter que ler, porque eu tenho que falar na íntegra isso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Uma das mentiras: Deus é amor e não vai te mandar para o inferno. Mentira. Se eu não respeitar o amor de Deus, eu vou ser lançado no inferno, sim. E eu vou ser lançado para o inferno. Eu vou tomar as palavras do historiador Rodrigo, da igreja adventista. Olha só, eu amo meus irmãos adventistas. Vou até usar uma frase dele muito linda, muito bonita. Ele diz o seguinte: eu vou ser lançado, se eu desviar do amor de Deus, não é porque Deus vai me mandar para o inferno, não. Não é porque eu pequei, é porque eu rejeitei o perdão de Deus. Então as pessoas vão para o inferno não é por causa do pecado, não. É porque rejeitam o perdão de Deus que está em Cristo Jesus, revelado pela pessoa do Espírito Santo. Então eu tenho que ter cuidado, porque isso aí é uma doutrina de engano, é uma doutrina de desvio. Outra doutrina é que Deus ele só quer meu coração. Mentira. Deus não quer só o coração, não. Se Deus quisesse só o coração, não tinha as escrituras sagradas, a bendita lei de Deus, os os benditos mandamentos do Senhor, nos orientando como viver, como vestir, como falar, como comer, toda essa orientação, para que nós vivamos uma vida comprometida com a palavra de Deus. Lição número 9: vivendo o fervor espiritual, uma vida completa no Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. E não vos embriagueis do vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Resumindo aqui, o que é viver o fervor espiritual? Primeiro, não vos embriagueis no vinho. Lá, essa palavra, o vinho lá é siquera, só que a palavra grega para embriagar lá significa se misturar com coisas que tiram o estado original. Traduzindo, eu estou comprometido com a palavra e eu não posso me misturar com coisas que são contra a palavra, coisas que não são de acordo com a palavra. Por quê? Porque senão eu vou estar me embriagando, vou estar me misturando. E essa palavra contenda lá também do grego é de soluções, coisas erradas, obras da carne. Lê lá Gálatas capítulo de número 5, dá uma lida lá, as obras da carne, é aquilo lá. Então, para mim viver um fervor espiritual não é eu ficar pulando na igreja, falando língua estranha, estalando, trazendo revelação e tudo mais. Não, eu viver uma vida de fervor espiritual, eu não me embriagar, eu não me misturar, eu me esforçar para isso. Eu sei que é difícil. O próprio Jesus disse: não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal, mas enchei-vos do
Espírito Santo. Eu já expliquei aqui. Para me encher do Espírito Santo, aumentar o grau da presença que eu já recebi do Espírito Santo em mim, eu tenho que buscar, eu tenho que ansiar, eu tenho que desejar, eu tenho que mergulhar profundamente no mar da graça, porque tudo é por graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Então isso quer viver a vida espiritual, a vida o fervor espiritual. Lição 10: Jesus cura. Aqui eu não posso deixar de falar. A cura mais cara do mundo. Isso é um título meu. Jesus ainda cura. A cura mais cara do universo. Isaías 53 e o versículo de número 4. Versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparecido em formosura para que o desejássemos, e olhando nele, para nenhuma beleza víamos. Era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus tomou as nossas dores, físicas, porque ele foi machucado, você lembra? O chicote cortou, rasgou a sua carne profundamente, rasgou seus músculos, foi espancado, dores no corpo, dores espirituais. Jesus recebeu a carga da culpa total do pecado do mundo sobre si. Ele se fez maldição, irmão, para poder nos perdoar, para poder nos libertar. Mas ele ressuscitou santíssimo como ele é, justíssimo, grandioso, bom e puro. Então ele levou nossas dores espirituais, as nossas dores emocionais. Ele se sentiu abandonado pelos apóstolos. Ele sentiu aquela dor espiritual que dá a aparência de que às vezes Deus não está conosco, Deus nos abandonou à própria sorte. Mas isso não é verdade. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, por meio de Cristo Jesus. Então Cristo, ele ganhou, pagou a cura mais cara do universo, porque é uma cura material e espiritual, 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Pedro disse aí: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu já falei aqui a cura do corpo e da alma. Quem quiser dar uma lida, Salmo 107 versículos 18 e 20. Aqui eu digo: a cura para o coronavírus é o sangue de Jesus. Por quê? Porque cura a alma e o corpo. Porque se Deus permitir que nós morramos de coronavírus, vamos estar com a nossa alma pura, curada, sarada, para ser apresentado diante de Deus. E se Jesus quiser também, assim eu contraí Covid, e pela misericórdia de Deus, eu não fui profundamente acometido, nem minha esposa também contraiu, mas glória a Jesus, ela não foi para o hospital. Então, se Jesus quiser desse jeito, também não acontece com nós. Mas quantos obreiros, servos de Deus, já morreram do corona? Aí eu vou usar uma frase do Charles Spurgeon: Deus tem marcado a hora certa de entrarmos no seu repouso. O médico não pode prorrogar, nem o mais habilidoso médico pode prorrogar, e nem a astúcia do inimigo pode adiantar. Está nas mãos de Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Então a cura mais cara do mundo foi Jesus que conquistou no altar da cruz do Calvário, graças a Ele e glória a Ele. Então ele não é coronavírus. Jesus ainda está com a rédea da história nas suas mãos. Ele está com a rédea das nossas vidas nas suas mãos. Estamos chegando aos instantes finais. Lição de número 11: compromissados com a evangelização. A evangelização é uma ordenança. João capítulo 16 versículo 15. E aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão alguma coisa mortífera, mas não lhes fará dano algum, pisarão serpentes e escorpiões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 24 versículo 42. E assim estava escrito, e assim convinha que ocorresse, que o Cristo
padecesse, não é perecer, é padecer, padecer é sofrer. O Cristo padecesse, fosse morto, ressuscitasse ao terceiro dia e em seu nome se pregasse o arrependimento dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter compromisso com aquilo que Jesus mandou. Jesus mandou: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os dons espirituais seguirão aqueles que crerem. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o local da evangelização? Mateus capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo. Quer evangelizar? Não precisa ir lá na outra cidade não. Não precisa ir lá no outro país não. Tem os teus vizinhos. Tem os meios indiretos de evangelizar, irmão. Você já experimentou orar alto na tua rua? É coisa de doido mesmo. Já experimentou comprar? Não, eu preciso de microfone e caixa. Compra um megafone, meu irmão. Vai evangelizar. Eu botava lá na Aliança. Os irmãos são testemunha lá na Aliança. Eu botava caixa de som em carrinho de mão com pneu furado. Colocava DVD e microfone aqui nas costas. Saía de pé. Experimenta carregar uma caixa de som pesada num carrinho de mão com pneu furado. Chegava nos bares, nos prostíbulos lá, e numa casa que aceitasse, ali eu colocava o som e ia evangelizar. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque Jesus mandou. Eu fiz porque Jesus mandou. Se Jesus não manda, eu não faço. Daniel de Souza, glória a Jesus. Obrigado pelo carinho, por estar aí conosco. Então eu fiz isso por causa do compromisso, porque Jesus mandou. Lá na Aliança, juntava com o pastor congregacional Wendel Lopes, está lá em Araguaína, em Araguatins, louvado seja o nome do Senhor, Araguaína. Em Araguatins, lá, ele é pastor congregacional. O Wendel evangelizava comigo aqui. Quando ele chegou, aí nós botava a caixa de som no meu colo, eu ia na garupa da moto dele e nós ia evangelizar para a glória e honra de Jesus, louvado seja o Senhor. Servindo a Deus, oramos por vidas, a fé de muitos foi estimulada, Deus foi honrado, Deus foi glorificado. Quem faz a obra é Jesus. Não tem muita gente querendo fazer a obra. Não, você não faz a obra não. Você presta um serviço na obra que Jesus fez. Então nós, lição 11, compromissados com a evangelização. E qual é a mensagem evangelística, irmão? Eu tenho que ler isso aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. Mas Paulo diz mais ou menos assim: porque nada me propus saber entre vós, a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra humana, para que a cruz de Cristo se não faça vão. Versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a mensagem da evangelização é a obra de salvação que Jesus fez. Irmão, não vai dar curso teológico quando for evangelizar não, pelo amor de Deus, sabe? Não vai falar da faculdade que tu fez assim acolá não, meu irmão, do que tu aprendeu no curso de Direito e tal. Eu estou terminando meu curso de Direito, falta um período. Aqui eu não estou falando quanto você estudar não, eu estou falando na obra da evangelização, a mensagem evangelística. A mensagem evangelística é que Jesus salva, perdoa os pecados, morreu por amor, para nos perdoar, para nos libertar, para levar nossa alma para o céu. Essa é a mensagem evangelística. Estamos encerrando. Lição de número 12, a urgência do discipulado. Irmão, isso aqui é importantíssimo. O discipulado é uma ordenança, está junto com o mandamento da evangelização. Jesus manda evangelizar e depois ele manda discipular. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ide, ensinai. Mas sabe por que nós podemos ir? Eu não posso deixar, isso aqui é lindo. Mateus capítulo 20, versículo 18. Eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí Jesus manda ir. Jesus mandou nós ir porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Uai, mas Ele não tinha como Deus? Tinha, irmão. Mas sabe o que significa? Ele tem autoridade sobre a nossa salvação, porque nós estamos perdidos. Então quando Jesus diz, Ele dá todo o poder nos céus e na terra, é isso. Ele tem poder sobre a nossa salvação, sobre a nossa vida espiritual. Mateus 28, 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações
hoje tenho dito, tenho ensinado. Então, irmão, o discipulado, ele tem que me ensinar a guardar o que Jesus, através da sua gloriosa palavra, tem nos deixado de orientação. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 e 16. O discipulado, ele tem que ser na palavra e no exemplo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Paulo diz assim para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, na pureza, no espírito. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha aí, Paulo estava falando, você tem que pregar, mas você também tem que dar exemplo com a tua vida, um discipulado com a tua vida. Discipulado, irmão, é simplesmente isso. Eu ser aluno e me colocar na posição de aprender das coisas que Jesus ordenou, e alguém se colocar na posição de exemplo, de ensinador das coisas de Deus, né? O discipulado é uma profecia do Antigo Testamento que tem que ser respeitada. Lá em Isaías capítulo 54, versículo 13, lá diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos serão abundante. Sabe por quê? Porque no discipulado nós aprendemos a sermos preparados para as tribulações, dores da vida e também para os benefícios e para as bênçãos de Jesus. É sobre nós sim aquele discipulado. Literalmente fala para Israel, mas em Gálatas Paulo interpreta alegoricamente e ensina que fala sobre nós que somos filhos da Jerusalém Celestial. O discipulado é uma necessidade, meu irmão e minha irmã. Atos capítulo 11, eu tenho que ler, vou ler, esse vídeo vai ficar gravado. Atos capítulo de número 11. Discipulado é uma necessidade. Atos 11, 25 e 26, ó. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinavam muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristão. Quer ser cristão? Seja discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, apesar da igreja primitiva ser fervorosa e tudo mais, era uma igreja que se colocava na posição de aluno e na posição de professor. Eram discípulos, valorizavam o discipulado. E aqui eu vou encerrar, irmão. Lição de número 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Deixa eu fechar aqui o note. Voltados os olhos para a bendita esperança. Aqui eu vou encerrar, resumir essa lição de número 13 com 1 Tessalonicenses, deixa eu desligar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número, deixa eu ver, acho que é o 23. E sejam o vosso corpo e alma e espírito plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus. Qual é a nossa identidade pentecostal? Essas 13 lições aqui, um resumo que eu passei aqui nessa manhã. É a identidade pentecostal da verdadeira igreja pentecostal, baseada na palavra. Essa é a identidade e a raiz pentecostal dos servos e das servas de Deus. E a consumação dessa identidade pentecostal nós temos o nosso corpo, alma e espírito, como foi ensinado nas lições, conservados e irrepreensíveis, porque Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Jesus ele virá, irmãos. Atos, lá no capítulo 1, os discípulos estavam olhando Jesus ser recebido entre as nuvens, e aí os anjos pararam ao redor dele e disseram assim: varões, e por que vocês estão tão atônitos, tão ansiosos, olhando aí para as alturas? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar como ele veio. Aqui tem aquela interpretação: ali está falando de Jesus voltando em glória, beleza. Só que também Jesus estava sendo visto pelos discípulos, então ele também vai voltar para os discípulos dele, para os servos dele. Então Jesus vem, Jesus vai voltar, é uma realidade. Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram: que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Duas perguntas distintas. Aí Jesus ensina: haverá guerras e terremotos e pestes. Irmão, olha o coronavírus aí, peste, praga, enfermidade, doença. Olha o tanto de terremoto aí, assolou o Japão nesses tempos, destruiu uma cidade todinha.
A intensidade dos terremotos aumentou, vulcões entrando em erupção aí sem escala, sem precedente. É guerras, irmão, país brigando com país aí. Sinais da vinda de Jesus. Jesus vai voltar, mas é a minha e a tua esperança. Ainda que o nosso corpo morra, mas nós esperamos uma melhor ressurreição, irmão. Eu sei que não é fácil dar a vida por Jesus. Tem crentes que estão dando a vida pela essa esperança da vinda de Jesus, da redenção. Por exemplo, eu não sei se eu tenho um propósito de suportar, mas eu não sei se eu suportaria uma perseguição, né? Eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que me amoldar para isso, para eu ter melhores condições de ser fiel para Jesus Cristo na vida e na morte. Esse é o preparo cristão, porque nós esperamos o mesmo Senhor que descerá dos céus com alarido, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a nossa esperança. Ele nos deu essa graça. Após a vinda de Jesus, irmãos, eu estou tendo uma série de lives que eu estou fazendo, centelhas sobre o Apocalipse, comentando capítulo por capítulo com pastores da Assembleia de Deus Cia de Seta, meus companheiros, meus amigos, homens humildes que estão me dando essa oportunidade. E essa minha live está lá no meu canal do YouTube, Sol da Justiça. Procura lá, Sol da Justiça lá, centelhas sobre o Apocalipse. Também está no Facebook, lá na minha página, Presbítero Brendo. E ali eu trato dessa bendita esperança, né, dos acontecimentos que estão por vir na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a primeira parte, ele voltar para a igreja para buscar os seus servos e nos guardar da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Irmão, se o coronavírus está causando terror, vocês nem imaginam o que está para vir sobre a face da terra. Vê lá na centelha sobre o Apocalipse, estamos comentando. Mas Jesus vai livrar o seu povo dessas coisas. Tem sofrimentos aqui, mas eles nem se comparam ao que está por vir. Então essa é a nossa identidade pentecostal, esse é o verdadeiro pentecostalismo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que tiveram paciência, que já estiveram aqui assistindo, estão assistindo e que vão assistir depois. Deus coroe a fé de vocês, o sacrifício de vocês, com êxito e vitória, abençoando todas as suas atividades de ordem espiritual, ministerial, profissional e familiar, no nome de Jesus. E eu vou orar encerrando e agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço, Deus. Muito obrigado por esse privilégio, Jesus. Eu não mereço, mas obrigado pelo teu favor. Obrigado pela vida de cada um que se dispôs e assistiu. Meu Deus, que essa live possa chegar a muitas pessoas para estimular a sua fé, que possa orientar verdadeiramente pessoas para o Senhor, para terem uma fé genuína, uma fé que agrada ao Senhor, uma fé que tenha certeza que o Senhor é o galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se sacrificam por Ti. Deus, muito obrigado. Que eu possa ser um canal de bênção através dessa mídia digital, desse meio, dessa live. Assim eu agradeço pelo meu pastor presidente pela autorização, o apoio, pastor Evaldo. Agradeço ao superintendente geral da Escola Dominical, evangelista Maxwell. Obrigado pelo apoio dele, pela aprovação desse projeto. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o nome do Senhor seja honrado e exaltado, e as nossas vidas por Ti recebam paz, descanso e alegria. Continua abençoando nós todos. Assim eu oro, assim eu agradeço. Obrigado pela vida da minha esposa também, que me ajudou cantando os hinos, louvores, está cuidando da minha filha ali para eu poder estar fazendo esse trabalho. Obrigado pela vida dela, pelo esforço dela. Deus, eu te agradeço muito. Obrigado pelos irmãos da Monte Oreb, da congregação que estou dirigindo aqui, que estiveram acompanhando, estão acompanhando. Abençoa nós todos e obrigado, Senhor. Tudo eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, um abraço. Obrigado pelo carinho. Estaremos aí em breve com a outra live, Centelha do Apocalipse. Fica ligado aí na minha página aí no Facebook, Presbítero Brendo, na página da congregação Monte Oreb, no meu canal do YouTube, Sol da Justiça. Se inscreva lá, curta, compartilhe. Vamos deixar Deus ter vez e voz em nós, através de nós e por nós.